Muy buenas tardes a todos los que están conectados a través del satélite Amazonas. Muito boa tarde a todos que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 em todos os países. Uma saudação ao missionário Miguel Bermudes Marim, lá onde te encontras, Miguel. Que Deus siga te abençoando grandemente nesse tempo final. Hoy, viernes 28 de marzo deste ano 2025. Hoje, sexta-feira, 28 de março deste ano 2025, temos como tema: Envía-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim, o enviado do Deus de Israel, que foi pregado pelo Dr. William Soto Santiago em 29 de setembro de 2010, na cidade do México, México. Ali nos leu a escritura do livro do profeta Isaías, no capítulo 6, verso 1 em adelante, no versículo 1 em diante, onde nos diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um trono alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Aí escreveu Apocalipse 11. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Do lado esquerdo desenhou uma estrela de Davi. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. Entre parênteses aí tem o enviado, tem assim, entre parênteses, o enviado do Deus de Israel. Podem sentar, por favor. Na mensagem A Palavra Verdadeira, pregada pelo Dr. William Soto Santiago, 26 de novembro de 2011, em Villahermosa, Tabasco, México, nos diz assim: antes desta terceira guerra mundial, que será na grande tribulação, algo vai acontecer. Antes da grande tribulação, Elias estará na terra. Elias como um das 2 oliveiras. Sempre que Deus vai enviar um mensageiro, um profeta, para ter o ministério de tantos anos, antes disto tem que nascer na terra e tem que crescer. Como o reverendo William Branham nos disse no livro Os Selos, nos falando do 7º selo, ele nos disse na página 472 do livro Os Selos em espanhol,
nos disse, observa a mensagem do tempo do fim, esse selo. Qual é a mensagem do tempo do fim? O sétimo selo. Ele nos revelou os 6 selos, mas do sétimo não disse nada. Do sétimo não disse nada. O selo do tempo do fim, quando começar será algo completamente secreto, segundo a Bíblia. Mas antes de conhecer isso, recordem o Apocalipse 10, do 1 ao 7, que no fim da mensagem do sétimo anjo, todos os mistérios de Deus seriam conhecidos. Estamos no tempo do fim, a abertura do sétimo selo. Domingo passado, hoje faz uma semana, quando eu estava pregando sobre seja humilde, seja humilde. E recordem que Deus trabalha em coisas pequenas. Isso foi a mensagem Deus em Simplicidade, pregado domingo 17 de março de 1963. Aqui nós estamos lendo da mensagem O Sétimo Selo, de 24 de março de 1963. Nos diz assim, na verdade, eu não percebia o que eu estava falando, mas agora eu vejo bem. Será de uma forma tão humilde que alguém pensaria que uma coisa tão tremenda seria revelada lá no Vaticano. Aqui do lado esquerdo, vejam, ele escreveu 1974. Ele escreveu aqui nesse livro dos selos. Mas agora eu vejo bem. Será de uma maneira tão humilde que alguém pensaria que uma coisa tão tremenda seria revelada lá no Vaticano. Porém, mais bem vem como veio João Batista. Vem como o nascimento do nosso Senhor, lá em um estábulo, viram? Como João Batista, porque ele vem com os seus anjos, e um desses ministérios é o ministério de Elias, que esteve no precursor, lá na primeira vinda do Senhor, João Batista, o qual nele tinha o espírito e virtude de Elias em sua terceira manifestação. Diz, e também vem como o nascimento do nosso Senhor lá em um estábulo, vem? Tem que vir como veio na primeira vinda, nascendo, como um bebê. Glória a Deus, a hora está à mão. Aqui estamos. Oh, irmãos. E o nosso irmão William continua nos dizendo aqui. Se Deus o irá usar quando tiver 30 anos, então tem que nascer 30 anos antes. Ou melhor, talvez nem saibam que esse é o seu profeta. E talvez não saiba nem quem é até que comece seu ministério. Nos diz também e no livro de Citas nos diz também, porque vocês vejam como ele nos disse ali, que a primeira vinda do Senhor, para realizar o cumprimento da vinda do Messias, vejam, ali naquela encruzilhada do tempo, apareceu esse arcanjo Gabriel, o qual aparece nas encruzilhadas, no entroncamento, a encruzilhada de cada dispensação. E nesse tempo final também apareceu na encruzilhada da dispensação da graça com a dispensação do reino. E lá apareceu também na encruzilhada da dispensação da lei com a dispensação da graça. Ali estava Gabriel, esse poderoso arcanjo. Agora, recordem que Gabriel é o Espírito Santo. Por isso, nesse tempo final, quando veio ainda sob a dispensação da graça. É o mesmo Cristo, o próprio Cristo no meio da sua igreja, tocando a trombeta e anunciando a vinda do Senhor. É o próprio Senhor, é o mesmo Senhor, porque é o Espírito Santo, por isso ele escreveu ali, precursará, vê?
vem também como precursor de quem? Da vinda do Senhor. Lá precursou a vinda do Senhor e se cumpriu na pessoa de Jesus, o carpinteiro de Nazaré. E aqui vem também na encruzilhada da dispensação da graça e a dispensação do reino. E vejam, já veio, fez essa parte correspondente também a precursar a vinda do Senhor, e depois tem que estar, no meio da igreja tem que estar esse instrumento que, assim como a primeira vinda do Senhor teve que nascer, e teve que ter aquelas etapas de bebê, de jovem, e depois, quando chegou o momento que Deus ia usá-lo como o cumprimento da vinda do Messias, então ali já vemos a ele com a idade de uns 28 a 29 anos de idade, viram? Vamos arredondar 30 anos. Já estava ali com aquela quantidade de anos correspondente ao tempo para começar o ministério messiânico. E nesse tempo final também é o mesmo, é paralelo em tudo. E ao redor, vejam, ao redor desse ano, 2002, esse instrumento já tinha a idade correspondente para começar esse ministério messiânico no meio da igreja, tão simples assim. Agora vejam que na página 103, o reverendo William Branham nos disse, no parágrafo 893, diz assim: e vem uma perseguição para todos que se unam a ela, e um boicote. Então será tarde demais. Já recebeste a marca. Não digas, eu farei depois, é melhor que faças hoje. Ramsés estava crescendo, porém, recorde que quando Ramsés estava crescendo no poder no Egito, Deus tinha Moisés no deserto. Ele também estava crescendo. Ramsés, aí ele escreveu em cima 666, ou seja, Ramsés representa a besta, o homem do pecado. Ramsés tinha o sistema político, Deus tinha o sistema espiritual, sob um profeta. E do lado esquerdo para cima ele escreveu Moisés, um profeta pronto, preparado para vir e falar a seu povo. Outra vez, ambos estão crescendo. Um dia desses, terá uma demonstração, e em cima ele escreveu capa catedral e uma pedra angular e as eras. Ele já tinha profetizado, tinha provado que estava bem, mas ainda estava na escola do deserto, escondido do restante do mundo. Porém, estava na escola sendo treinado lá no deserto. Aí embaixo ele escreveu, Moisés sendo treinado na escola, lá no deserto, pastoreando ovelhas. Era um pastor. O deserto é igual ao Caribe. Onde esse homem estava sendo treinado? Vejam, estava sendo treinado no deserto. E nesse tempo final, onde esse instrumento estava sendo treinado? Esse instrumento no qual Deus estaria realizando o cumprimento da sua vinda. No deserto. E o deserto ele colocou aqui como Caribe. E estava sendo treinado por quem? Pelo Espírito Santo que estava com ele e andando com ele também. Era ele que o estava ensinando. Era o tutor, porque o tutor é o Espírito Santo. E tivemos essa grande manifestação no meio da igreja, o ajudando e o treinando o instrumento ao qual Deus estaria, com o qual Deus estaria realizando seu programa, esse ministério messiânico nesse tempo final. Em cima deste parágrafo ele escreveu, Moisés é igual a perseguição ou boicote. Agora aqui na mensagem que estamos lendo, a palavra verdadeira continua dizendo, como Jesus não sabia o que era o Messias até que João o batizou. Aí foi ungido como Messias, viram? Não sabiam que ele era o Messias. Aí foi ungido como Messias. O ungido, o Messias,
ungida com o Espírito Santo, com a presença de Deus. Agora vejam que, como ele falava aqui um pouquinho antes, talvez nem saibam que esse é um profeta, talvez não saibam nem quem é até que comece seu ministério. Assim aconteceu com Jesus, veio, que não se sabe nada de Jesus desde os 12 anos até os 29 anos, quando foi batizado por João. E ninguém sabia que no meio do povo hebreu estava o Messias, o ungido, o Cristo. Como Jesus não sabiam que era o Messias até que João batizou, e aí foi ungido como Messias. Portanto, tem um tempo que, daí por diante, aí é contado para as pessoas como blasfêmia contra o Espírito Santo encarnado nesse instrumento. Aí foi ungido como Messias, ou ungido, o Messias, ou ungido com o Espírito Santo, com a presença de Deus. Assim como os mensageiros foram enviados desde a presença de Deus, porque todos os mensageiros são enviados da presença de Deus. E aí vemos alguns exemplos, ou lugares que nos mostram isso. Por exemplo, no Apocalipse capítulo 1, no versículo 4, aí nos fala desses mensageiros. Vamos ler essa partezinha ali. Apocalipse capítulo 1, versículo 4. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia. Graça e paz a vós, outros da parte daquele que é e que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Vem? Dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. No Apocalipse também, vamos ver aqui, Apocalipse 5, também nos fala no versículo 6, então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres e bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então vejam que aí estamos vendo esses 7 Espíritos de Deus, ou seja, que são os mensageiros das eras, que estão na presença de Deus e são enviados da presença de Deus. Assim também o arcanjo Gabriel, vejam, é enviado da presença de Deus. Por isso ele disse, eu fui enviado da presença de Deus para dar essas boas novas, essas notícias. Ou seja, tocar a trombeta, anunciar a segunda vinda do Senhor, como anunciei a primeira. E por isso ele diz, quanto mais rápido eu as dei, mais rápido posso ir. E se mais rápido eu as dei, mais rápido posso ir. Então as pessoas não têm que começar a pensar e acrescentar a essa revelação que foi trazida pelo reverendo William Branham e pelo Dr. William Souto Santiago, que a essas mensagens não pode acrescentar nem tirar. Agora o ministro, uma pessoa não pode dizer, ele vai regressar para nos dar a fé do rapto, ou para selar os 144 mil. Ele já deu sua mensagem, se foi, e Deus levanta outro mensageiro, o qual é ungido, o Messias, o Cristo, que nesse tempo final está cumprindo essas profecias e chegará até essa parte final, essa parte culminante, onde também selará o povo hebreu, porque é o ministério adotado. Tem que estar adotado para realizar esse trabalho. Agora, na mensagem que estaremos vendo no dia de hoje também, ele nos disse na página 20 aqui, diz, para o último dia, o anjo, porque esse anjo sempre foi o anjo do Senhor Jesus Cristo será enviado da presença de Deus. Porque todo ministério vem de Deus. Será enviado da presença de Deus à terra em carne humana, para estar como mensageiro da era da pedra angular. Será enviado como Isaías, e ele dirá, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E o Senhor o enviará. Isso foi o que eu disse, eis-me aqui, envia-me a mim. É o único que está prometido que será enviado no último dia. Será um mensageiro dispensacional para trazer a mensagem dispensacional do Evangelho do Reino. E assim o povo receberá fé para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Porque a mensagem do Evangelho do Reino gira ao redor da segunda vinda de Cristo e da restauração. Vinda e restauração do reino de Deus na terra, que será a
restauração do reino de Davi. Vejam na página 4 do livro de Citas, parágrafo 28 diz assim: eu sinceramente acredito que antes que a igreja possa ter o rapto, tem que ter fé do rapto. Nós não podemos ter nem mesmo fé para a cura divina e menos fé para o rapto. Temos que ter uma fé que nos mude e vivifique esse corpo e seja levantado. Eu creio que tem uma igreja neste caminho, nesta noite, um poder do Deus divino, que o homem falará a palavra aqui e resplandecerá como relâmpago. E uma igreja está saindo fora. Não um psicólogo, não uma dessas coisas compostas, se fazer crer, mas uma real e genuína, ungida com o Espírito Santo, chamada fora igreja. Em cima ele escreveu para cima assim, como relâmpago. E em cima do parágrafo escreveu também, falará. Pois se tem que falar, necessita um instrumento. E escreveu, falará. E desenhou uma pedra angular e escreveu, a fé do rapto. Onde é que seria dado a fé do rapto? Em uma grande capa catedral. Portanto, o mensageiro tem que estar vivo no meio da igreja para realizar essa promessa. E isso já está cumprindo. Agora o nosso irmão William continua dizendo aqui na mensagem a palavra verdadeira. Antes disto, era um jovem carpinteiro que lia as escrituras no templo ou nas sinagogas, que falava também a respeito das coisas de Deus e que era muito fiel a Deus, mas veio a ser o Messias, o ungido, quando o Espírito Santo veio sobre ele ao João o Batista batizá-lo. E daí para diante era o Cristo, o Messias. Daí para diante era o ungido. E assim foi nesse tempo final, com o cumprimento da vinda do Messias, do ungido, do Cristo, do que disse, eis-me aqui, envia-me a mim, o enviado do Deus de Israel. Vamos ficar em pé. E nessa ocasião vamos deixar com esse tema, eis-me aqui, envia-me a mim, o enviado do Deus de Israel, ao nosso precioso irmão e amigo, ao Dr. William Souto Santiago.